Questões norteadoras de patologia. Maria Eugênia estava andando de bicicleta, descendo a ladeira em frente à sua casa. Durante a descida, ela percebeu que os freios de sua bicicleta não estavam funcionando. Fato esse que a fez não conseguir parar quando viu um cachorro que cruzou à sua frente. Com o impacto, Maria Eugênia caiu da bicicleta e chocou-se contra o meio-fio com o braço esquerdo. Com a queda e o choque, ela fraturou o braço. A fratura causou uma laceração dos músculos adjacentes e dos vasos sanguíneos, culminando em uma perda significativa de sangue naquele momento. Maria Eugênia estava com muita dor e começou a chorar, até que alguém conseguisse localizar seus responsáveis e chamar o SAMU. Passaram-se mais de 30 minutos, tempo esse em que ela apresentava o sangramento. Com a chegada do SAMU, este fez a imobilização e verificou seus sinais vitais, constatando que a frequência cardíaca, assim como a respiratória, estavam elevada e sua pressão ainda estava normal. Aliado a isso, a menina estava com os dedos da mão esquerda pálidos e frio. Vamos às perguntas. Observe que Maria Eugênia apresentou uma fratura que causou perda de sangue. Essa perda de sangue pode ser designada como hiperemia ou hemorragia. Sabendo que uma hiperemia é a congestão sanguínea contra a hemorragia, que é o escoamento do sangue fora dos vasos sanguíneos. No caso de Maria Eugênia, a hemorragia, porque teve uma perca de sangue em virtude do rompimento dos vasos. A hemorragia ela pode ser tanto interna quanto externa. No caso de Maria Eugênia, foi interna porque a gente não pode ver a saída do sangue, uma vez que a lesão envolve a parte interna do organismo. O problema é relativamente maior nesse caso, porque se não observada a tempo pode causar consequências graves, até mesmo a morte. Dependendo do vaso sanguíneo que foi lesionado, a hemorragia terá diferente gravidade. Quando o rompimento ocorre em uma artéria, percebemos a saída de sangue em abundância e em grande velocidade, e ela apresenta uma coloração vermelha viva. Esse tipo de lesão é extremamente grave. Quando se instala uma perda sanguínea, é possível se cogitar a possibilidade da instalação de uma isquemia, de um infarto ou até mesmo de um choque. Por quê? Sabendo que a hemorragia é a perda do sangue do sistema circulatório, a resposta inicial do sistema cardiocirculatório é a perda aguda do sangue em um mecanismo compensatório, isso é, ocorre uma vasoconstrição cutânea, muscular e visceral para tentar manter esse fluxo de sangue nos rins, coração e cérebro, uma vez que esses órgãos são os mais importantes para a manutenção da vida. Ocorre também um aumento de frequência cardíaca para tentar manter o débito cardíaco. Assim, ataque cardíaco é muitas vezes o primeiro sinal do choque hipovolêmico. A liberação de outros hormônios também nesse momento faz com que a pessoa fique extremamente pálida com o coração disparado, levando então aí também a um possível infarto ou isquemia. Outra pergunta. O fato de ter ocorrido uma fratura vai necessitar de uma correção cirúrgica da mesma. Todavia, o retorno às atividades com aquele membro afetado demora um certo tempo. Enquanto a atividade deste membro não retorna, qual é a alteração do crescimento ou adaptação celular que surgirá? Primeiro, quando um osso se quebra, os vasos sanguíneos em seu interior se rompem, causando um sangramento e a formação de um coágulo. O local inflama, mas em 24 horas as extremidades dos vasos rompidos são vedadas, estancando quase por completo essa hemorragia. Segundo, a região da fratura fica cheia de pedacinhos de ossos quebrados e tecidos mortos, que são removidos pela ação das células, chamadas osteoclastos. Elas fagocitam, comem ou digerem esses fragmentos, processo que pode durar aí aproximadamente 2 semanas. Terceiro, desde a primeira hora após a contusão,
Também entram em ação os angioblastos, células que são responsáveis pela formação dos vasos sanguíneos. Estas darão origem a novos vasos dentro do osso e irão reparar outros que se romperam com a fratura. Quarto, ao mesmo tempo, a medula óssea começa a se regenerar. Composta basicamente de sangue e gordura, ela fica dentro do canal medular do osso, que vai sendo preenchido por novas células. Quinto, a reconstituição óssea em si se dá a partir de duas membranas bastante vascularizadas, o periósteo e o endósteo. Enquanto o periósteo envolve por completo os ossos, o endósteo é uma camada mais fina que as reveste internamente. 6. Tanto o periósteo quanto o endósteo têm a capacidade de produzir as células chamadas osteoblastos, que darão origem ao tecido ósseo. 1 ou 2 dias depois da fratura, os osteoblastos já começam a invadir o interior e a superfície do coágulo. 7. A deposição de osteoblastos no local da fratura leva à formação do calo ósseo, que surge tanto externamente quanto internamente. Enquanto isso, o coágulo vai diminuindo, pois as células que formam continuamente sendo devoradas pelos osteoclastos. 8. Em até 2 semanas, o calo, formado também por tecido fibroso e cartilaginoso, consegue unir as extremidades da fratura, com parte intacta do osso. Em 6 semanas, a fissura desaparece. 9. A fase seguinte, que pode durar meses, é a de consolidação, quando ocorre a calcificação do osso. O cálcio, que confere resistência aos ossos, chega ao local pela corrente sanguínea, para ajudar a reparar de vez o estrago. E a etapa final e a mais longa da regeneração óssea pode levar até 10 anos. É a remodelagem. Os osteoclastos atacam de novo, lixando a superfície do osso para reduzir o calo. O que no final, a área da fratura, que até então permanece mais suscetível a quebras, volta a ter a resistência normal que tinha antes. Vamos ao caso 2. Januário, um adolescente de 16 anos, se percebia muito magro, alto e feio. Pensando em como melhorar o seu padrão estético, ele começou a frequentar uma academia, fazendo musculação 3 vezes por semana por 3 horas. Aliado aos exercícios, ele mudou de alimentação, passou a consumir mais calorias e proteínas. No final de 6 meses, ele havia aumentado de peso, aumentou massa muscular, mas não a gordura corporal. A esse momento, ele estava muito mais musculoso, sendo que o tono muscular praticamente havia dobrado. No término de 1 ano de academia, Januário percebeu que não mudou muito o seu perfil muscular e que não ganhava mais massa. Por isso, decidiu usar anabolizantes para aumentar ainda mais a massa muscular. De fato, passado algum tempo, ele estava muito mais musculoso. Assim seguiu por 3 anos. Após esse período, ocasionalmente ele apresentava mal-estar após alimentar-se, sobretudo com comidas que fossem um pouco mais gordurosas. Um certo dia, em um churrasco com chopp, ele passou muito mal. Apresentou vômito intenso, que possuía uma cor muito escura, parecendo um verde petróleo. Seus amigos o levaram imediatamente ao serviço de emergência. Lá, o médico percebeu que seu abdômen estava distendido. Dolorido ao toque, sua mucosa estava icterícia e sua urina estava escura. Januário também informou que as fezes estavam ficando mais claras. À inspeção física, o médico identificou aumento de volume hepático. Face a isso, o médico solicitou exames de ultrassom abdominal e testes laboratoriais para avaliar a função do fígado e do pâncreas. O resultado dos exames revelou que havia um distúrbio hepático e pancreático. Com esses achados, o médico cogitou a possibilidade de que aquele rapaz, com tamanha massa muscular, pudesse usar anabolizantes.
e assim o fígado poderia ter sido lesionado com estes compostos. Vamos às questões. Qual o nome que se atribui ao aumento de massa muscular? Quais os fatores que determinam isso? E como estes determinam o aumento da massa? O nome dado ao aumento de massa muscular chama-se hipertrofia, que é adquirida através de exercícios físicos e ingestão de diversos tipos de alimento rico em carboidratos, gordura e principalmente proteína, porque estas nos fornecem a energia para o corpo, além de outros nutrientes essenciais, como aminoácidos, vitaminas e sais minerais. Grandes fatores para o ganho de massa muscular são os hormônios. Eles são os responsáveis por estimularem as células para fornecer o ganho em tamanho de fibras musculares. Já o fator principal para controlar a atividade da célula é o hepatócito, onde já se mostrou um fator ativo nos músculos. Junto a isso, temos o fator que é o crescimento na reparação dos músculos após o exercício físico, que é feito pelos fibroblastos, que faz a formação de novos capilares sanguíneos durante a reconstrução. O fato do fígado ter sido palpado indica que o órgão aumentou em seu tamanho. Qual o nome que se atribui ao aumento do volume do fígado? É a hepatomegalia. Ela ocorre quando existe, então, aí uma alteração no tamanho do fígado. Outra questão. Qual a relação do uso de anabolizantes com o aumento do fígado? Os anabolizantes sobrecarregam as funções do órgão, bloqueando a saída de sangue. Os vasos, então, sobrecarregados podem se romper, provocando uma hemorragia. É possível se pensar que o uso dos anabolizantes possa ter estimulado o surgimento de um carcinoma hepático. O que é um carcinoma hepático? Um carcinoma hepático ou hepatocelular é o tipo mais comum de câncer do fígado, que ocorre mais comumente em pessoas com doenças que já apresentam doenças hepáticas. O fato do pâncreas estar comprometido pode ser em decorrência de uma metástase oriunda do fígado. Defina a metástase e diga como ela pode ter atingido o pâncreas. Então, a metástase ocorre quando um tumor se espalha para outras partes do corpo. E isso acontece em todos os tipos de câncer. As células tumorais saem do tecido de origem e se transportam para outra região do corpo. Como que elas fazem isso? Elas podem fazer via corrente sanguínea. Nesse caso, a célula cancerígena, ela viaja para qualquer lugar do corpo, criando um tumor secundário, a metástase. Ela pode também ir via corrente linfática. A metástase ocorre nas ínguas regionais, nos locais que estão próximos do tumor primário. Ou ela pode ser por invasão direta. O tumor primário invade um órgão vizinho pelo seu tamanho. E a relação dos sintomas apresentados pelo Januário com manifestações clínicas de alterações hepáticas se dão em relação que ao carcinoma, ele começa pelas células hepáticas. Então, o que ele apresentou, o vômito de cor verde petróleo, o abdômen distendido, muito dolorido ao toque, a mucosa ictérica, a urina escura com fezes mais claras. São sintomas apresentados geralmente no início. Por vezes, os primeiros sintomas também, eles podem não ser todos esses que Januário apresentou. Pode ser dor abdominal e choque, que é a pressão arterial extremamente baixa. Sintomas decorrentes também de ruptura de hemorragia do tumor, que levaria então ao sangramento no órgão e até mesmo à morte do paciente. Acho que hoje é isso. Muito obrigada.